Assista agora Telescópio. Oferecimento. Plano de Assistência Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Unimed Sul Paulista. Muito boa tarde, Itapetininga, São Paulo e Brasil. Hoje é terça-feira, dia 30 de janeiro. Lá fora você vê ao vivo imagens aqui pertinho do estúdio da TV Itapê, 30 graus, tempo ensolarado, poucas nuvens. Hoje na bancada do programa Telescópio eu recebo aqui, vou começar aqui pelo meu lado, o prefeito Ricardo Barbará, foi prefeito por 2 vezes em Itapetininga. Muito obrigado, viu, prefeito? Eu que agradeço, Fábio. Sua disposição de vir bater papo com a gente aqui? Estamos sempre à disposição. Junto com o prefeito Ricardo Barbará, Thiago Pinheiro, meu amigo, empresário do Mais Piscinas. Tudo bem, Thiagão? Tudo jóia, Fábio? Vendendo muita piscina ou não? Agora esquenta, a gente tem que vender um pouquinho, né? Piscina e produto para manter a manutenção aí, né? Um prazer estar com você aqui, Fábio, com o prefeito Barbará. Muito prazer estar com vocês aqui. Uma satisfação recebê-lo mais uma vez. Obrigado. Muito bom. O programa Telescópio conta com o apoio do Plano Familiar Camargo e também da Unimed Sul Paulista. E eu sou Fábio Miranda, mais uma vez um aprendiz aqui com esses 2 fera no programa Telescópio. Vou chamar um break bem rapidinho e a gente já volta para o programa em definitivo de hoje. Até já. Muito bom, vamos lá. Se ajeitou aí, prefeito? Sim. Isso aí é uma pegadinha que a gente prepara aí para amarrar o microfone. Tô brincando. Vamos lá, antes da gente falar da nossa cidade aqui, tem um atleta aqui de Itapetininga, Caio Brandino, que acabou de ser contratado pela equipe de base do Bauru Basquete. Olha aí a imagem do Caio. O time principal está disputando a Liga Nacional de Basquete, a NBB. Tá aí, Itapetininga despontando no basquete, é uma tradição, inclusive. O prefeito Barbará lembra do professor Neto, que virou técnico da seleção brasileira? Sim. Basquete, vôlei, a gente foi muito tradição forte, no esporte aí, né? Muito forte nisso. Né? Isso é muito bom. Tiagão gosta de corrida, né, Tiagão? Com certeza. Vamos lá, o que mais que tem de atividade cultural aí? Casa Kennedy. Essa é hoje, não é, produção? Expo 2024 no Museu Carlos Aires, sobre artes de rua. Hoje, dia 30 de janeiro, a partir das 19 horas, lá na Casa Kennedy, Rua Prudente de Moraes, 716. Tiago, prefeito, estão convidados a prestigiar esses eventos da Casa Kennedy. O que mais? Processo seletivo do Instituto Federal. Instituto Federal que é de excelência, viu, Tiago? Com certeza. É brilhante instituição, está aí processo seletivo para vagas remanescentes, técnico em edificações, mecânica e informática. Empregabilidade total isso aí, né, prefeito? A área muito que bom, muito uma bom. demanda espetacular. Fundamental. Importantíssimo. Só curso de primeira linha. Curso de primeira linha, com certeza. Absolutamente gratuito. Exatamente. Né? Qualidade de instituição federal. Você sabe, Fábio, que eu tenho muitas restrições à gestão que trouxe o Instituto Federal de Educação. Mas olha, se existe alguma coisa para ser louvada naquela gestão, é o Instituto Federal, não né? tenha dúvida. Eu marcaria Instituto Federal e FATEC. É um equipamento público de educação profissional. Puta, isso é sensacional, sensacional. É isso mesmo. E ainda uma matéria sobre o CASE. É uma materinha que tem para rodar aí, João Paulo? Então, manda lá, pode dar play. Estamos recebendo agora o diretor do CASE, Eduardo Bicudo, que vai nos contar um pouco mais sobre o CASE. Doutor Eduardo, quais são as melhorias que estão sendo realizadas aqui no CASE? Então, agora nessa segunda etapa das obras aqui que a gente está fazendo de melhoria no CASE, a gente já concluiu a fase da obra das quadras de beach tênis, né, e beach soccer. E nós concluímos também a fase do society, né, que é uma society moderno e adequado para que a gente consiga manter os nossos projetos.
O senhor já nos adiantou aos que estão sendo construídos. Então, conte mais sobre essas novidades aqui do CASE. Agora, avançando nessas obras, nós vamos terminar a parte da lanchonete, né? Que é para ter um ambiente mais agradável e conseguir proporcionar um ambiente legal para quem vem aqui nos eventos do CASE, para os associados. Depois a gente vai ter o avanço das obras com a construção de um quiosque, também para melhorar a infraestrutura do clube, para deixar um ambiente agradável aqui para todos os nossos projetos, né? O senhor tem assim em mente um prazo para a entrega dessas melhorias e das novidades também aqui no CASE? Nós estamos trabalhando para entregar isso até outubro, né? Concluída essa fase dos fundos aqui do clube, né? Toda ela completa, toda pavimentada e com toda a arborização que a gente quer fazer, né? Um dos grandes avanços do CASE é o futsal feminino. Como que está o nosso futsal? No futsal feminino a gente teve grandes avanços, né, no nosso projeto. Ano passado nós disputamos a Liga Paulista, né, que era um grande desafio que nós propomos para as nossas atletas e comissão, e foi muito bem sucedido, né? Primeiro semestre nós chegamos em quarto colocados na Copa da Liga, e no segundo semestre em terceiro lugar na Liga Paulista, né? Então, para um primeiro ano foram um resultado excelente, superior ao que a gente tinha planejado e tinha colocado como meta. Então agora em 2024 a gente pretende ir um passo além, né? A gente quer estruturar mais o nosso futsal feminino, planejar melhor, né, os erros que tiveram ano passado, adequar e deixar de uma forma que a gente consiga cada vez mais ir avançando com o projeto, fazer ele um projeto grande, né? Já é um projeto muito conhecido, não só no estado como no país, já muitas pessoas já conhecem o CASE através das nossas atletas e do nosso projeto. Então nós queremos cada vez mais chegar longe e disputar campeonatos maiores, né? E qual é o balanço que o senhor faz de 2023 e também as expectativas para 2024? Numa forma geral do clube, foi um ano para nós de muitas conquistas, né? A gente conseguiu avançar essa parte estrutural do clube, que é essas obras que nós estamos fazendo. Essa primeira etapa principalmente, que eram as quadras prontas, concluídas. Na parte esportiva, a gente avançou muito, como eu falei, com as nossas atletas. Tivemos também um projeto em parceria do masculino, que foi também um sucesso. Então, foi um ano muito bom para nós. Esperamos fazer 2024 um pouco melhor, né? Maravilha. De volta. Viu? Tá uma maravilha a estrutura do CASE. Você já esteve lá agora nessa nova fase, Thiago? Agora, após a reforma lá, não estive lá ainda. Então, eu vou fazer um convite para a gente conhecer junto lá. Vamos sim. Topo. Prefeito, o que lembra do CASE, prefeito? Na sua época enquanto prefeito, o CASE tinha uma atividade... Muito menor que hoje. Hoje está com uma infraestrutura fantástica. O que fantástica. havia naquela época era uma grande tradição, né? Ali juntava os ferroviários, quer dizer, havia uma coisa, um espírito de corpo, né? Mas a estrutura era infinitamente mais... Eu posso simples, dizer, né? Eu tive lá há pouco tempo, não cheguei a ver as quadras prontas ainda, mas está com uma infraestrutura de clube de primeiro mundo. Muito bom, muito bom. E vai ter a inauguração, isso contado pelo Carlos Eduardo, que é o diretor do Museu Ferroviário. Vai ter uma super inauguração, porque o museu vai preservar essa tradição aí. Quando estiver pronto, né, aí Fábio, esporte super importante, principalmente no mundo que a gente vive hoje, né? Sem dúvida. Quer dizer, quando você direciona uma criança para a prática do esporte, você está dando para ela um caminho enorme para ela percorrer, um caminho bom, né? Um bom caminho, né? Isso aí. Uma coisa que eu sempre comento quando eu venho aqui no programa com o Fábio, eu sou amante dos esportes, adoro praticar esporte, né? E eu falo que na época que eu era criança, a gente tinha bastante oportunidade de esporte. Tinha o próprio CASE, tinha o campo de futebol para correr ali, tinha atletismo, tinha futebol, tinha várias coisas. E hoje você não vê muito incentivo a criança, adolescente a ter esporte. Aí ele fica pendurado no celular e deixa de ter uma vida saudável muitas vezes. Isso é ruim. Isso é muito ruim. Você sabe que a minha história nesse campo do esporte ela é muito pequenininha, entendeu? E ela se resumiu a 5 minutos, Fábio. 5 minutos. Dentro de um campo de futebol de terra batida, aonde é hoje a praça da Aparecida. Naquela época a igreja era pequenininha. Uma capelinha antiga. Isso, e a professora
a famosa professora Zica Borba, É. construiu ali improvisou, na verdade, o Modesto Tavares de Lima, né? Isso. Muito bem. E eu era aluno do Modesto Tavares de Lima no ginasial. E eu sempre fui uma pessoa muito, assim, reservada, tímida. E os amigos meus falaram, não, Ricardo, você tem tamanho para ser um zagueirão, né? Você não vai servir de centroavante, mas zagueiro. Fábio, eu desloquei esse ossinho do joelho de um grande amigo meu. Ah, Isso, ele veio com a bola, coisa, eu botei a perna na frente, pá, puto, cara. Falei, olha, nunca mais eu jogo bola. foi se dedicar à engenharia. Viu? Nunca mais joguei bola. Para dizer que eu não, de lá para cá eu não pratiquei nenhum esporte, eu ando, Fábio. Ando de esteira. Eu tenho uma esteira que tem 18 anos. E eu ando todo santo. Hoje eu já andei 20 quilômetros. 20 quilômetros todo dia. Esse mês eu andei 400 quilômetros, Fábio. Entendeu? Então eu perdi em 15 meses 18 quilos na esteira. Caminhando. Sem nenhum remédio, sem nada. Quer dizer, esteira é uma alimentação bastante normal, natural, né? Sem muito ultraprocessado, essas coisas, né? Sem álcool, sem açúcar, entendeu? Essas coisas que arrebentam a saúde da humanidade. E parou de fumar. Fazem 12 anos. Que ótimo. 12 anos. Então é essa a experiência com o esporte. Isso. Prefeito Ricardo Barbará foi prefeito de Itapetininga por 2 gestões. 2 vezes. Tendo deixado a última, né, terminou a última gestão no ano de 2004. Completando agora 20 anos. 20 anos. A tua associação ao mundo da política é natural, né? Sim, sim. Barbará, quem está mandando um abraço para você aqui é o Celso Marques. Celso Marques é o atual presidente do PSB aqui na cidade, está mandando um abraço para o senhor. Conte para o nosso telespectador, o que você tem feito na sua vida profissional? Eu, recentemente, quer dizer, 2022, até 2022, eu fiquei como secretário em Tatuí. Secretário de zeladoria, inicialmente de planejamento, depois zeladoria, né? E aposentei, de lá para cá, vamos ver, o meu trânsito é dentro da área política. A política, Fábio, ela não tem porta de saída, né? Não tem, né? Não. Vai vendo, Thiago, vai vendo, Thiago. Não pelo seguinte, porque quando você entra, você recebe um carimbo na sua testa, entendeu? E é gozado que hoje, né, em tempos modernos aí, até no banco, você tem lá pessoa politicamente exposta. Então a sua conta já é diferenciada. Isso. Então, você não consegue, por exemplo, eu não consegui retornar para a minha vida profissional de engenheiro, entendeu? E era uma vida... Mas você lida bem com isso, né, muito Ricardo? Intensa, né? Tem gente que sofre com essa... Veja, existem oceanões disso, né? Por exemplo, a parte financeira, eu tenho certeza que se eu continuasse como engenheiro na minha carreira, eu estaria muito melhor do que eu estou hoje, entendeu? Porque, entendeu? Eu era vamos dizer, eu atuava, principalmente nos últimos anos, né, que eu atuei como engenheiro, atuava numa área da engenharia que tem pouquíssima gente boa, que é a área de recuperação de estrutura. Um prédio tiver um problema... Uma rachadura. Uma ponte que está para cair, um viaduto, entendeu? Então, é uma área da engenharia muitíssimo difícil, muito difícil. Você vai recuperar uma estrutura dessa, por exemplo. Entendeu? É um processo lento e muito complexo, entendeu? Sim. E tem pouca gente no Brasil que atua nisso, entendeu? Olha só. Mas aí houve essa interrupção e, claro, não há nenhum, como é que eu posso dizer para você, não há nenhum lamento da minha
interrupção como engenheiro e a minha participação como pessoa pública, entendeu? Porque eu, tanto numa área quanto noutra, eu deixei a minha contribuição, né? Tá aí até hoje. Né? Eu pergunto para você, qual foi o prefeito depois de mim que enterrou 120 quilômetros de galeria de água pluvial para funcionar num dia de chuva? Coisa que... fez isso, né? Quer dizer, ninguém fez isso. Não são todos os agentes públicos dispostos a isso, né? Por que não é? Porque não aparece. Não tem entendeu? Não tem visibilidade, voto, não dá voto. Então, quer dizer, você percebe? Quer dizer, a minha visão em relação a isso era até fiel ao nome de Itapetininga, né? Porque Itapetininga significa o quê? Pedra seca, e laje enxuta, pedra seca, tá certo? Quer dizer, como é que você vai ter uma cidade com esse nome e, né, o cachorro mija ali no morro em cima e dá uma enchente aqui embaixo? Quer dizer, não tem sentido, né, Fábio? Ricardo, é inegável a gente pedir a sua opinião sobre que rumo levou a cidade de Itapetininga de hoje para depois a gente poder olhar para frente. A cidade cresceu muito, indiscutivelmente, muito. Né? Primeiro, precisa, quando a gente olha isso, precisa olhar com certo cuidado pelo seguinte, quer dizer, há uma diferença entre você crescer e você inchar, né, Fábio? Isso. Tá certo? Então precisa muito cuidado com isso. Você crescer não quer dizer que... Mas aqui, devido à vocação nossa, né, do agronegócio, essa coisa toda, quer dizer, esse crescimento populacional está, vamos dizer, não digo que está 100% acompanhado de uma evolução econômica, mas apresenta alguns resultados positivos nesse campo. Mas, olhando mais adiante um pouco, Fábio, eu diria para você que a hora e a vez de Itapetininga está chegando. Está chegando. Quer dizer, por que está chegando, Fábio? Analise comigo, esqueça a parte política agora, vamos pensar do ponto de vista empresarial, exclusivamente empresarial. Você tem uma cidade a 160 quilômetros de São Paulo, que é muito pouco, tá certo? Sim. Aliás, o desenvolvimento ele tem o desenho de uma pedra no lago, né? São ondas. Perfeito. Essa onda já passou Sorocaba, você vê que ali Porto Feliz, que está um pouquinho adiante, já chegou ali. Depois Boituva, que está mais adiante um pouco, também já chegou. Uma duplicação de estradas que já está efetivada. Então, né? O que acontece? Se você pegar como ponto de partida São Paulo, né, a cidade de São Paulo, você vê que a coisa está indo, tá certo? Então, para o empresário, se eu pudesse resumir numa única palavra para você o que é Itapetininga, é o seguinte, é uma cidade barata. O que é isso? Aqui a terra é barata, o IPTU, você tem incentivos fiscais que, vamos dizer que são direcionados a quem investe no município. Tá certo? Você tem mão de obra, Fábio. Eu vou dar um exemplo para você de mão de obra. Eu sei de tudo isso porque eu fiz um estudo recente lá em Tatuí. Então eu fui obrigado a percorrer esses caminhos de análise. Tatuí está nesse mesmo raio. Isso, né, só que, alcance, né? Só que existem pequenas diferenças daqui para lá. Peculiaridades de cada cidade. Daqui para lá. Então veja, hoje um empresário que tem um negócio dele em Sorocaba e que tenha, vamos dizer, hipoteticamente, 100 empregados lá, aqui ele pode contratar com essa folha de pagamento 170. 170, quer dizer, há uma diferença de 70% entre o salário de lá para cá. Agora veja, Sorocaba, se porventura ele tiver a indústria dele no Éden, sim, e ele morar aqui perto daquele hospital novo que foi construído lá na Raposo, o Adib Jatene, ele vai gastar mais tempo para ir na indústria dele, saindo dali até o Éden, do que se ele vier para Itapetininga.
Sorocaba já enfrenta problema de cidade grande, exatamente, trânsito, violência urbana. Então, essa coisa toda, eu estou citando isso para que as pessoas entendam, vamos dizer, o que é Itapetininga nesse contexto econômico, vamos dizer assim. Mas deixa eu botar uma pimenta nessa sua análise aí que eu entendo e concordo. Crescer não é inchar. Então, a cidade de Itapetininga também precisa estar preparada para receber bem e receber melhor. Para receber bem... Uma indústria poluente não resolve. Para receber bem e não sofrer os males do progresso. Perfeito. Tá certo? Né? O pessoal acha que desenvolvimento é um almoço grátis. E não é. Não é. Não é, tem um custo. Tive com o secretário municipal da Educação essa semana passada aí, Thiago. Estava comentando, vai abrir uma nova escola lá do lado do Pacaembu, Vale São Fernando, atrás da FKB. Viu, tudo bem, tem um bairro novo lá com 1000 casas, né, 1000 famílias. Obriga, entre aspas, o poder público estar lá presente, com posto de saúde, com rede de escola, com rede de transporte. Esse crescimento precisa ser planejado, né, Ricardo? Senão vira inchaço. Então há esses riscos, mas olhando isso... Agora, o que acontece aqui, vamos dizer, ampliando um pouco mais essa linha de análise. O que acontece nesta... Não vamos nem falar de Itapetininga, mas daqui para frente, daqui até Itararé. Tá. Então, veja, outro dia eu fiz uma análise disso na seguinte linha, Fábio, respondendo uma pergunta bem simples. O que é governar? Sem, vamos dizer, de uma maneira que qualquer um do povo entenda. Governar, Fábio, eu vou contar para você. Cuidar do todo. Eu vou contar para você, porque eu tive 2 vezes lá, então eu pratiquei isso. Governar, Fábio, fundamentalmente é tirar de quem tem e dar para quem não tem. Basicamente isso. Não tem muita teoria, nem muita técnica nessa análise. É uma coisa bem crua mesmo. Depois, evidentemente, tem outras coisas, como promover, reduzir a desigualdade, promover o desenvolvimento e tal. Mas, fundamentalmente, é isso. Muito bem. Se nós somos hoje, esta região aqui hoje, é a região mais pobre do estado de São Paulo, não é mais o Vale do Ribeira, agora é aqui. O Vale do Ribeira, vamos dizer, foi objeto de um plano de desenvolvimento promovido pelo governo do estado de São Paulo. Acho que pegou a década, já entrando nos anos 2000 para cá. E com isso, o Vale do Ribeira saiu dessa posição de região mais pobre do estado para ser uma região, vamos dizer, não em franco desenvolvimento, mas uma região que se desenvolve. Muito bem. Se governar é tirar de quem tem e dar para quem não tem, a pergunta é, o governo estadual, né, o governo do estado de São Paulo, está praticando isso em relação à nossa região? Essa é a pergunta. Essa pergunta, inclusive, dá um debate, né? Dá um debate. Dá uma série, né? Então, veja... Na verdade, ninguém dá para ninguém nunca. Tem que ir lá arrancar, né? Isso, tem que ir lá brigar, né? Exatamente. Então, por exemplo, você pega, por exemplo, uma das pernas de um plano desse, seria a política fiscal, né, tributária fiscal, que seria implementada na região para empresas que quisessem se instalar aqui. Benefício fiscal foi proibido, não pode mais, né? Pois é, mas você pode fazer algumas coisas através do governo do estado que... Sem dúvida, política de incentivo. Não precisa ser fiscal, né? Exatamente. Então, veja, Fábio, isso, universidade, né, extensão da Unesp, extensão da Unicamp, da USP, né, um programa, vamos dizer, bem feito, bem pensado na área de estradas vicinais, já que a nossa vocação é uma vocação agroindustrial, entendeu? Quer dizer, a própria agroindústria, né, trazer ela para cá, né? E
depois disso, melhorar, né, os indicadores, né, de saúde através de mais equipamentos públicos de saúde, entendeu, Fábio? Então, veja, se você falar com algum presidente de partido, algum secretário, ele vai olhar para você e vai dizer assim: puta, Ricardo, como é que nós vamos fazer tudo isso? Você nem voto não tem lá. Puta, ali é uma região de 1 milhão de habitantes, quer dizer, então coloca a coisa num campo, né, numa perspectiva política muito ruim, tá certo? Quer dizer, sem falar que está se subordinando uma questão importante a uma ótica de política rastaquera, né? Vamos falar o português claro, né? Então, isso, Fábio, eu acho que o governo do Estado de São Paulo deve à região. E aí entra naquilo que você falou. Tem que arrancar isso na porrada, não tem jeito. Veja, quando eu consegui o hospital regional aqui, que está aí prestando... Essa é uma pauta longa. Isso, está prestando serviço, está há 20 anos aí, Fábio. Você não imagina que todas as negociações que envolveram isso foram tranquilas? Fábio, era discussão pesada, bicho, entendeu? Muito pesada, atrito mesmo, entendeu? Orçamento é uma coisa que, se você puxa para cá, você tira de alguém, é cobertor curto. Mas o caso... Então, para construir essa rua aqui, você vai ter que abrir mão de construir a rua ali. Mas, Fábio, de novo, voltando no que eu falei antes, quer dizer, governar é tirar de quem tem e dar para quem não tem. Vou dar um número para você, só para você entender do que eu estou falando. No estado de São Paulo, Tiago, existem ainda hoje 14 municípios com padrão de renda do Maranhão. Para que vocês entendam, isso é IBGE, não é opinião minha, é dado do IBGE. Para que vocês entendam o que significa isso, o Maranhão é o estado com menor renda do Brasil. É o mais pobre, é o mais, assim, muito bem. Desses 14, 9 estão nessa região aqui. Entendeu? Eu nem vou citar aqui o nome dos municípios, até para não, entendeu? Não parecer antipático, entendeu? Mas essa é a realidade. Quer dizer, então, é uma realidade, vamos dizer que se você tem um governo que realmente, entendeu? Está comprometido com o ato de governar, no sentido até cristão. De igualdade, né? Isso, no sentido cristão. Thiago, uma pergunta para o nosso prefeito. Então, primeiro eu quero agradecer, Fábio, por essa aula, né? Uma aula, assim, gratuita. É um privilégio, né? Só me arrependi de não trazer um caderno, uma caneta para eu ir anotando aqui. Aqui, porque isso aqui é uma aula. Eu me formei em gestão pública, mas uma aula dessa aqui não cai na faculdade, não, entendeu? Então é uma oportunidade, a gente fala. Eu fico bem quietinho aqui, só ouvindo, né? E anotando aqui para pegar a deixa aí, né? E realmente o que o senhor está falando tem muito sentido. Se o Fábio puxar o que a gente sempre fala aqui no programa, né? Eu falo, por que a gente sai de Itapetininga, a gente começa a andar sentido ali Campinas, sentido São Paulo, a gente vê uma diferença gritante entre faixa salarial. Que a cidade não gera emprego, mas você vai ver o salário, tipo, é assim, entre aspas, é ridículo. Então, como você falou, é barato Itapetininga, mas também quem mora ganha pouco, porque é barato, entendeu? Então é revoltante a gente comparar. Exatamente. Você pega um raio aqui de 150, 160 km, é uma diferença gritante. É uma diferença de desenvolvimento das cidades também, que a gente fica assim, nós itapetininganos natos, né? A gente fica até meio que revoltado, né? Mas o que o senhor falou também de tirar de quem tem para quem não tem, é a política pública. Se você for pegar um resumo de política pública, é isso. É a política Robin Hood, né? Pra gente trazer tirar os ricos, trazer para sem falar, Fábio, esquecendo agora o lado econômico, né? Eu, como engenheiro civil, eu viajei o estado de São Paulo inteirinho. Fiz obra em tudo que é canto do estado. Eu, sei lá, rodei mais de 1 milhão de quilômetros viajando. E olha, asseguro para você, não há no estado de São Paulo uma região mais bela, mais bonita do que essa aqui. Ó, você tem uma topografia maravilhosa.
Você tem um microclima, Fábio, fantástico, rapaz. Fantástico. Que favorece, né? Você tem terra de boa qualidade, você tem disponibilidade hídrica, entendeu? Então, quer dizer, num mundo, né, e a gente está nesse mundo que quer qualidade de vida, que quer bem-estar, que, sabe, pelo menos o que eu vejo por aí, Fábio, é que as pessoas, elas estão descobrindo que a vida não é só ganhar dinheiro, entendeu? É preciso outras coisas, é preciso você respirar bem, é preciso você não cozinhar num dia de calor, é preciso você beber uma água boa, entendeu? É preciso você estar em contato com a natureza. Hoje fala-se muito no desenvolvimento sustentado, é né? Isto, né? Com é qualidade isso, de vida, né? isso. Então, esse eu acho que é o grande patrimônio de Itapetininga e da região toda. Porque o nosso microclima aqui é mais ou menos igual até Itararé. Nós temos um elemento no mundo da política novo, que é uma deputada federal. Recentemente ela esteve aqui, semana passada, né, Fabrício? Anunciou aqui para a cidade de Itapetininga 28 milhões em emendas. Muito bom. Mais outros 20 em termos de construção de casa própria. Bom. Então, se somar tudo aí, daria quase 50 milhões de reais. Qual é a sua avaliação sobre o desempenho da deputada? Primeira coisa é o seguinte, Fábio. As pessoas, a maioria não sabe, mas São Paulo, o estado de São Paulo, tem 70 deputados federais. Tem 70. É o estado que mais tem, dos 513 deputados, 70 são do estado de São Paulo. Muito bem. Então você, assim, olhando de uma maneira superficial isso, você vai pensar assim, deve ter deputado federal para tudo que é município e coisa. Não é, né? Fábio, a concentração desses mandatos, eu digo para você que é quase 90% dos mandatos, ou é São Paulo, a cidade de São Paulo, ou é a grande São Paulo. Para você ter uma ideia, eu fiz esse levantamento há uns meses atrás, só que a minha cabeça já é muita informação, entendeu? O HD lota e aí você não... Mas se a minha memória não me trai, eu digo para você o seguinte, dos 70, apenas 6 municípios do interior tem deputado federal. Só 6. Itapetininga é um dos 6. Então, o que eu posso dizer... Esses 50 milhões que ela trouxe, tirou de algum lugar, né? Viu? Outros deputados iam levar para outras cidades. Exatamente. Então, o que a gente pode dizer disso? O que a gente pode dizer é o seguinte, primeiro parabenizar ela por conseguir botar um projeto político desse tamanho de pé numa cidade como a nossa. Que não é uma coisa simples isso, Fábio. Entendeu? Quer dizer, você empinar um projeto desse tamanho é uma coisa louvável, tá certo? E aí, ela, evidentemente, está correspondendo agora, né, com recursos, os votos que ela teve. Ela acho que teve quase 100 mil votos. Desses 100 mil votos. 100 mil votos. Metade aqui. Isso. Então, ela está beneficiando. Metade aqui e metade dos votos válidos na cidade de Itapetininga foram para ela. Então, o que acontece no aspecto de macropolítica? Eu diria para você o seguinte, que ela está dando voz e vez para Itapetininga. E isso tem que ser louvado e respeitado e apoiado. Porque se a gente fosse, por exemplo, uma cidade como Vinhedo, tá certo? Que você tem um padrão de vida altíssimo. Da Califórnia, tudo bem, mais um deputado, mas pobre como a gente tem que ter essa consciência, entendeu? Então eu acho que a gente tem que louvar, respeitar e admirar e torcer para que cada vez mais bons projetos. Porque, veja, Fábio, não é só o recurso financeiro. Isso é bom, é ótimo. Mas ela está dando, tenho certeza disso, ela está dando voz para Itapetininga lá no centro da política, entendeu?
Ela fez parte do governo de transição do Tarcísio. Você sabe, eu fui... Isso não é para pouco. Eu estou falando para você como cidadão. Eu fui adversário dela na última eleição. Agora, nem por isso eu vou deixar de reconhecer o mérito que ela tem. E que é enorme. Entendeu? Porque isso eu acho que é um sonho do ponto de vista político, Fábio. É um sonho de toda a cidade ter um deputado eleito e tal. Por exemplo, o André do Prado, que é um deputado estadual, que é presidente hoje da Assembleia Legislativa. Sim. Ele é de uma cidade próxima ali de São Paulo, mas é uma cidade pequena. Agora, ele conseguiu juntar a região toda dele, mais outros municípios, se eleger e virar um presidente. Imagine, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Então, isso são casos excepcionalíssimos. O natural, o normal é você ter um deputado ou de São Paulo ou da talvez região metropolitana. Fazer uma pergunta, uma análise diferenciada. A produção pode até quebrar a cabeça para isso. Quantas cidades com 170 mil habitantes têm deputado? Então, eu estou dizendo para você o seguinte, talvez acho que é uma ou duas. Mas Sorocaba é uma coisa, Bauru é outra coisa, Campinas é outra coisa. Cidade do nosso porte, quantas tem deputado? Eu fiz essa análise, eu tenho isso. Depois eu vou te mandar eu vou fotografar com o celular e vou te mandar, você vai ver. É nós e mais uma, ou nós e mais duas. Não tem mais que isso. Tiago, pegando o gancho da deputada aí, da Simone Marcheto, ela foi candidata, foi eleita 2 vezes, né? A gente pode dizer que é gente nova na política. Né? Ela era jornalista. Né? Você pega um exemplo da Simone Marcheto como estímulo para novas pessoas entrarem na política ou não? Porque existe um preconceito muito grande, muito difícil de gente nova entrar na política. Difícil. Não é qualquer um aí que quer ser prefeito, vereador. Então, eu acredito muito, sempre eu falo sobre isso, né? Despertar nesse público que está vindo agora, mais jovem, aí, a se interessar um pouco mais por política, colocar ideias, visões novas na política, isso é legal também. A gente precisa trazer um pouco de tecnologia, trazer novas informações, sangue novo na política. Eu acho que isso é muito importante, muito válido, trazer outras mentes para a gente poder pensar junto. Por exemplo, eu sou formado na Faculdade de Tecnologia, que é a FATEC, foi plantada lá atrás. Sou muito grato por isso. E aí eu converso com o prefeito Barbará aqui. São muito boas informações, que é legal a gente, um pouco mais jovem que está chegando agora, trocar essas informações e disso aqui, de repente, desenvolver ideias, planejamento, alguma coisa, para o futuro de Itapetininga. Porque ele foi prefeito aqui 2 vezes. Eu estou vindo agora de uma geração nova aqui e tal, estou engatinhando ainda, estou aprendendo ainda. Mas a gente tem a mesma visão, nós estamos ficando para trás. Então nós precisamos levar, até parabéns pela colocação que o senhor fez, ele foi adversário político da ex-prefeita Simone, da deputada federal Simone, e está elogiando o trabalho dela. Legal, porque nós assim não somos inimigos. Quando fala assim, disputar uma prefeitura, um cargo, não é inimigo, a gente está pensando para o bem comum da população de Itapetininga. E isso é muito legal, então eu acho que precisa dessa visão, a Simone é um exemplo para nós, o próprio Jefferson também está sendo um exemplo, está fazendo um trabalho também muito legal. É gente nova, né? Também é gente nova na política e tá fazendo um trabalho muito legal. Então eu acho que a gente assim, que gosta de política, gosta de falar sobre política, se interessa por política, para nós tudo é aprendizado. E eu acho que é legal esse vir um público novo, assim, as pessoas com essa guerra política que está hoje estão se interessando em ler mais sobre política, em pesquisar um pouco mais e mais a fundo um pouco sobre a política. Eu acho que isso é muito válido, e se a gente somar isso aqui para a nossa cidade, nós temos uma deputada federal, como vocês citaram, não é qualquer cidade de 170 mil habitantes, a gente tem uma deputada federal. Então a gente tem que pensar nisso, por que a gente não pode ter um estadual? Por que a gente não pode ter, de repente, lá na frente, sei lá, uma Simone, talvez, lá no Senado Federal? Então acho que a gente tem que pensar grande na política. No âmbito do deputado estadual aí na Assembleia, pode ser, o Giribone é suplente, né? Sim. Suplente. Então, talvez agora na eleição para prefeito, existem vários deputados que devem sair para se candidatar. Tomara que um deles ganhe. Sim. Né? E que sirva aí Temos que torcer para isso, porque é mais alguém para... porque se a gente for pensar, grosso modo, quantos votos válidos a Simone teve em Itapetininga?
50 mil. 50 mil votos válidos. Quer dizer, Tapetininga eu acho que está começando a olhar para a política. Porque para ter 50 mil votos aqui... Recorde, nunca ninguém teve então, essa votação. É duas coisas que o Thiago falou, você falou também. Você falou sangue novo. Elcio Almeida. Elcio Almeida. Tive com ele há uns 15, 20 dias. Fui num aniversário de um amigo comum e ele estava lá. Fiquei impressionado de ver. 92 anos, rapaz. Completamente lúcido, rígido, íntegro. Mesmo jeitinho. Né? O Elcio foi um grande comerciante aqui em Itapetininga, né? Foi. E eu tenho reunião marcada com muita coincidência, 2h30 da tarde, com o Elvio, o Elvião. O filho dele. Filho dele. Manda um abraço. Mandarei. E a outra coisa que foi falado aqui, o Thiago falou, é essa questão da política no sentido pior dela, que é essa briga, essa coisa horrorosa. Fábio, pensa um pouco. Qual é o valor do Brasil no cenário internacional? Quer dizer, o que nós somos no planeta? Olha, nós somos muito pouco, Fábio. Apesar de ter porte, de ter todas as condições de estar vamos dizer, no comando junto, né? No comando, aquele top 10, né? Que manda no planeta, a gente fica aqui patinando. Então, veja, se juntos nós já significamos pouco, imagine divididos. Quer dizer, então, o que eu vejo é essa coisa horrorosa, né? Esse fla-flu ideológico idiota. Desculpe, entendeu? Os que discordam de mim, mas política é amor. Política, você não pode fazer política com ódio, meu Deus do céu. Mas tem chegou... que fazer com... Estamos à beira da intolerância, né? Mas isso é o fim da picada, isso, Fábio. Porque não pode... Política é fraternidade, é solidariedade, é o espírito cristão, meu Deus do céu, antes de qualquer outra coisa. Sem dúvida. Tá certo? Antes de falar, você está no partido A, você no B e eu no C, antes disso, a política tem um sentido construtivo, Fábio. Porque se você pegar a história da humanidade, você vai ver lá que antes da política, qual era o regime? É o regime da força, seja física, seja econômica. Sim. Tá certo? Então a política entrou como uma ferramenta de diálogo. Mas precisa ter diálogo. Isso, né? não é dizer que o mundo não, nós estamos num mundo perfeito. Nós não estamos em mundo perfeito nenhum. Mas isso é uma busca permanente. Isso é uma busca. Quer dizer, no instante que você elimina isso, não há sentido na política. Então, faz o seguinte, vai para como é que é o nome dessas lutas que aparecem? MMA. Isso, vai para o MMA. Vamos resolver lá. Isso, resolve lá. Até porque se a gente for falar em política, a política, a gente sempre fala, né? Foi criada lá na Grécia Antiga pensando no quê? Num grupo político atuar para representar a maior parte da população. Porque não dá para atender os anseios... Cuidar do todo. Cuidar de um todo. O prefeito não cuida dos eleitores dele, ele cuida da cidade inteira. Agora eu sou direita, eu ganhei aqui, eu não vou fazer nada para a esquerda. Eu sou esquerda, não existe. Eu acho que a gente tem que centralizar, como eu sempre falo aqui, vou repetir. Pegar o que tem de bom daqui, o que tem de bom daqui, juntar e fazer políticas públicas, o que é bom para a maioria. Até porque essa definição de esquerda, direita, conservador, progressista, são crachás que a gente está sendo obrigado a colocar e que não faz nenhum sentido, né? Nenhum sentido. Só que quem está pagando o pato dessa briga aí é o pessoal lá na ponta da linha, né? Isso. Isso. A briga lá em cima é fácil, quando você tem um prato cheio na mesa, você tem uma bebida boa. Agora você pega na ponta da linha, quem que está pagando esse pato aí? É o povo. Exatamente. Eu vou chamar um break rapidinho, mas eu tô vendo que a cabeça do Ricardo Barbará tá brilhante, como sempre, né, Thiago? E deve estar sendo assediado para a política. Mas eu vou deixar esse assunto para depois do break aí. Pode dar play aí que a gente volta já já. Unimed, aqui você tem tudo, também no modo particular. Laboratório, fisioterapia, diagnóstico por imagem, pronto atendimento, cirurgias de média e baixa complexidade, terapia de infusão, tudo o que você precisa em um plano. Unimed Sul Paulista.
Olá, Fofi! Estou aqui para convidar você para assistir o programa Pratos e Papos com Neta Bueno. Um prato saboroso e papo interessante, Fofi. Não perca! Estaremos juntas, eu, você e eu. Um beijinho, Fofi! Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. A Mais Piscinas completou 9 anos em 2023. Trabalhamos com piscinas de vinil, acessórios e produtos para piscinas. E agora também produtos e acessórios de limpeza residencial. Oferecemos o melhor serviço, as melhores marcas, os melhores preços e as melhores condições de pagamento. Mais Piscinas, Avenida 5 de Novembro, 1873, Itapetininga, São Paulo. No Brasil, milhões de pessoas que precisam não têm acesso a absorventes. Vamos mudar esse ciclo? Programa Dignidade Menstrual. Se você recebe até R$ 218 por mês, agora é possível ter acesso a absorventes gratuitos no Farmácia Popular. Basta ter CPF, cadastro no Cade Único e gov.br e emitir autorização no Meu SUS Digital. Programa Dignidade Menstrual. Um ciclo de respeito. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Vila Rosa Restaurante e Rotisserie. Self-service, marmitex e combos especiais, salgados e massas artesanais, cardápio especial para eventos. Venha conhecer o Vila Rosa e experimentar as delícias do nosso buffet. Vila Rosa Restaurante e Rotisserie. Há 25 anos trazendo mais sabor em sua refeição. O papo aqui não para, tá animado o break aqui, né, Thiago, Ricardo Barbará? Opa. Quero agradecer mais uma vez a presença do ex-prefeito Ricardo Barbará. Eu que agradeço. Por 2 vezes. E tem uma visão de mundo muito atual, principalmente no que se refira a planejamento de uma cidade, né? E aí vale a pergunta de 1 milhão, né, Thiago? O prefeito Ricardo Barbará pretende entrar na política sendo candidato ao que desejar, porque tem direito a isso, ou já tem sido consultado pelos grupos políticos aí da cidade? Veja, Fábio, eu vou responder para você o que eu já disse na última vez que eu estive aqui. A posição é a mesma. É a mesma. Eu quero contribuir. Eu acho que eu tenho, vamos dizer, conhecimento, experiência, né? Experiência, Fábio, é uma matéria-prima que você não acha em qualquer prateleira. Com essa experiência, 2 gestões de prefeito no currículo, você não acha... Experiência você adquire no sofrimento, na luta, na prática, no dia a dia, né? Então você não consegue comprar a experiência numa prateleira de supermercado ou de uma outra loja qualquer. Então eu acho que essa experiência, ela tem algum sentido para, vamos dizer, colocar Itapetininga realmente num lugar, eu acho assim, quer dizer, um projeto, né, de uma cidade, ela é uma coisa bastante complexa, tá certo? Principalmente com uma cidade com o nosso perfil. Mas precisa ser feito um projeto, Isso, né? Exatamente. Então, veja, você tem que ter um bom prefeito, né, uma boa Câmara, né, um bom deputado, um deputado com trânsito, que é uma coisa essencial. Sim. Tá certo? Eu, por exemplo, não tenho perfil para deputado. Não tenho. Porque o deputado tem um perfil diferente do executivo, entendeu? Mas, por exemplo, nós temos uma deputada federal. Tínhamos o Giribone, que são pessoas com perfil para o legislativo. Então, o que eu enxergo aí, Fábio? Vamos dizer, a experiência prática que a gente teve em 2 mandatos, né, e foram 2 mandatos muito, assim, com muita produção do ponto de vista de infraestrutura para a cidade. Né, as pessoas nem lembram mais, mas boa parte da infraestrutura urbana de Itapetininga
foi construída naquela época. O que permitiu o quê? Que as outras políticas públicas se desenvolvam. Isso. Entendeu? Porque aquele, vamos dizer, o grande sacrifício para construir foi feito naquela época. Então, você eliminou demandas pesadas, né, do ponto de vista de investimento, e que agora você pode deslocar esses recursos para coisas mais sociais, né? Então, mais saúde, mais educação, mais creche, entendeu? Quer dizer, houve uma mudança no perfil de investimento, entendeu, Fábio? Agora, isso resolve tudo? Não, não resolve. Por quê? Porque é preciso trazer as outras esferas do poder público para participar disso. Então, cadê o governo de Estado? Cadê o governo federal? Entendeu? Tem que trazer isso. E agora, Itapetininga tem voz e vez. Então, eu acho que é um momento, Fábio, assim, único, desde 1939, quando se iniciou a nossa proscrição. O Itapetininga e a região foi proscrita do desenvolvimento. Ela foi literalmente ceifada. Essa era uma região próspera, rica, e, no entanto, por uma questão de natureza política, você sabe disso, né, por causa de a gente ter elegido um presidente da República que foi... Júlio Prestes Albuquerque. Isso. Vítima do golpe. E por causa daquilo, desde 1939, a gente ficou escanteado, né, para usar uma palavra bem simples que todos entendam. Mas, no fundo, não é um escanteio, é uma proscrição. Hoje em dia, cancelamento, né? É isso aí. Cancelaram a cidade, a região foi cancelada durante quase, nós estamos em 2024, né? Para 39. Quase um centenário. É quase um século. Então, nós estamos esperando a vez e a voz de... Isso eu posso concluir, então, pelas entrelinhas, Thiago me corrija aí, que você não deve vir candidato a algum cargo eletivo. Veja, não é o meu desejo, Fábio, honestamente falando. Eu acho que eu posso ajudar muito, entendeu? Bastante, no sentido de, não no cotidiano, talvez, mas no sentido de norte, o macro. Um planejamento. O macro, não o micro, entendeu? Porque... isso é sentimento, né, Fábio? Isso é sentimento. Não adianta você botar alguém para planejar que não tem experiência. Que planejamento vai sair disso? Então, acho que dá para ajudar. Mesmo no campo de eleição, no campo vamos dizer, de chapa de vereadores, tudo isso eu acho que é possível ajudar. Agora, isso também não quer dizer que eu não vou ser, entendeu? Isso está aberto, Fábio. Você já foi procurado pelos grupos políticos da candidatura que se avizinha aí? Sim. Veja, o processo eleitoral, ele está se afunilando, tá certo? Está se afunilando. Pelo que a gente sente e vê, a coisa está polarizada, vai tender a polarizar, entendeu? Não consigo, porque hoje você, né, de novo, vou até usar o mesmo termo que eu usei no caso da deputada federal, você empinar uma candidatura de prefeito não é uma brincadeira, é uma coisa muito complicada, entendeu? Do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de organização, do ponto de vista de influência política. Que diferença você pontuaria da sua campanha para prefeito para uma campanha prefeito atual? O que mudou? Veja, custa mais caro, por exemplo, ou não? Você diz de lá de trás ou da passagem? Não, da sua primeira candidatura a prefeito. Viu? Veja. Você tinha um eleitor chamado Tardelli. Isso, exatamente. Tinha isso e outra coisa. A gente vivia num tempo, aquele era um tempo, Fábio. Pelo menos para mim foi assim, não sei se para outros foi, mas era uma coisa assim, vamos dizer, uma candidatura a prefeito tinha mais um sentido de missão. Entendeu? Para mim foi uma missão, as duas vezes. Uma missão. Hoje mas é um projeto, né? Hoje é diferente, entendeu? Hoje é um pouco... O que mudou?
E hoje está... Veja, você é da área de comunicação. A comunicação, Fábio, ela, ao mesmo tempo que fez um grande bem para a humanidade, ela fez alguns males. Entendeu? Porque a comunicação, o excesso de comunicação, ele muitas vezes desvirtua o próprio sentido da ferramenta. A comunicação é uma ferramenta, tá certo? Mas quando você tem um excesso, aliás, como tudo na vida, né? Tudo que é em excesso é ruim. Então, o excesso de comunicação banalizou, na minha visão, a política. Entendeu? Ficou banalizada. E o que acontece? Isso abriu espaço, Fábio e Tiago, abriu espaço para, vamos dizer, acontecerem coisas que não são nem um pouco construtivas no ponto de vista político, entendeu? Isso é um fato. Vocês sabem do que nós estamos falando. Quer dizer, essa polarização, isso tudo é uma coisa muito danosa para o Brasil. Tá certo? Mas é esse tipo de coisa que afasta a gente da política, Isso, distancia. Não fale isso para não desestimular o Thiago. Não, pelo amor de Deus, a gente tem que incentivar ele e todos os que pretendem, mas é uma empreitada que... Isso não é brincadeira, não é fácil, entendeu? Você ser candidato a alguma coisa hoje. Porque está tudo muito diferente, Fábio, não tem mais. Então, a grande diferença, Fábio, é isso. Quer dizer, a gente fazia uma campanha sem praticamente recurso, Fábio. Praticamente era assim, muito pé na rua, encontro na praça, grupo de pessoas. Sabe, comício, entendeu? Acho que na sua época ainda podia fazer churrasco? Podia fazer showmício, podia fazer churrasco. Hoje tudo diferente, Fábio. Você faz discurso no Facebook, né? Mas, sabe, é uma coisa... Eu vou dar um exemplo para você de como é que a política hoje, nesse campo, né, de candidatura, está esquisita. Quando eu fiz esse trabalho para levantar a origem, né, o CEP dos deputados, dos 70 deputados federais e dos 94 estaduais, eu vi coisas do tipo assim. Peguei um dos deputados federais mais votados. Nem vou falar o nome, porque o que eu vou falar em seguida não é nem um pouco abonador. Aí o cara era delegado de polícia. Eu acho que teve 170 mil votos. Uma votação espetacular, né? Falei, de onde que ele é? Aí descobri que o cara era de São Bernardo do Campo. Falei, entrei na Justiça Eleitoral, falei, ele vai bombar aqui, não, São Bernardo do Campo. Aí cheguei lá, o cara teve 1.500, 2.000 votos em São Bernardo do Campo. Falei, mas o cara nasceu em São Bernardo e só teve isso? Aí parece que o cara foi delegado em Santos. Então eu falei, então é lá. Ele nasceu em São Bernardo, mas... Santos. 3.000 votos em Santos. Aonde que o cara teve voto? Isso. Aí você descobre que o cara é um influencer. Entendeu? Então, Fábio, pergunto eu para você. Agora eu vou fazer o papel de jornalista. Você acha que isso vai dar bom, Fábio? Não vai, Fábio do céu. É difícil porque, veja, é uma coisa assim. Veja, a política, Fábio, tudo bem, tem um lado de vocação, né? Tem um lado de missão, tem um lado de vocação. Mas é preciso ter um mínimo, assim, de... Mas eu posso só dar um ganchinho? Lógico. Eu acho muito bonito quando o seu Bárbara falou, a palavra missão. Eu vejo a política dessa forma também. Você entra, faz a sua missão, contribui lá, porque você tem que entrar pensando na população toda. Bem comum. Só que da missão, uma vez eu falei até para uma pessoa isso, a pessoa não gostou muito, virou a profissão. Então você pega a pessoa assim, por exemplo, é influencer, é alguma coisa, mas se eu entrar na política, eu vou ter essa mordomia, vou ter esse salário, eu vou ter... Daí ele já entende, ele já não é mais...
Por exemplo, vou dar uma ideia, eu sou empresário, entrei na política. Eu não sou mais empresário, agora eu sou político. E quero viver só da política. Ele esquece aquela profissão dele e vai para aquele lado. E aí ele faz o que tiver que fazer para ficar ali. Mas o básico, muitas pessoas, não estou generalizando, mas falando muitas pessoas, por exemplo, um vereador. Muitas pessoas não sabem o que o vereador faz. Não estuda. Simplesmente ou ele está desempregado, ou ele tem uma profissão que ele ganha o piso de Tapetininga. Não, se eu for ali eu vou ganhar mais. Mas o que ele vai contribuir para a política em si da cidade e do município? Vou acrescentar nessa sua reflexão aí, Thiago. O influencer, ele pode ter popularidade. Ele tem fama. Ele tem fama. Assim como qualquer apresentador de telescópio tem. Mas é preciso ter uma missão por trás. Porque senão vira só disputa pelo poder. Então, sem filosofar muito, senão a gente avança no bloco, como é essa questão do poder na cabeça do político? O político tem muita vaidade? Veja, o poder é uma coisa que, vamos dizer, mesmo fora da política, né? Você pode ter poder por ser famoso, você pode ter poder por ser rico. Por ser rico e tal. O poder é uma coisa perigosíssima, né? Porque às vezes a pessoa fica com a visão, né, obscurecida, turva, perde o norte das coisas, entendeu? E aí, como você tem esse poder, você começa a cometer grandes erros, né? Entendeu? Quer dizer, no instante que você perdeu o sentido da missão, você está sujeito a grandes erros. Entendeu? É assim que começa a decadência de um político, entendeu? Ou seja, ele tem que ser movido por um desejo coletivo e não por um poder. Tem que ter um sentido de ideal, Fábio. Sabe, eu sei que isso parece meio utópico, assim, até onírico, poético e tal, mas tem que ter, meu Deus do céu. Tem que ter, porque senão não tem sentido, Fábio. Fábio, você não pode usar a política para monetizar a sua fama. Né? O influencer, quando ele vai para a política, o que ele está fazendo? Ele está monetizando a fama dele. Não é outra coisa. Então, a chance dele prestar um bom trabalho é uma chance muito reduzida, porque ele está, como diz a moçada, viu? Ele está numa outra vibe, entendeu? Uma outra vibe. Outra vibe. Eu falo até para amigos, que eles falam, vou sair candidato a vereador. Eu falo que é igual você pensar em montar uma empresa, você tem que fazer um plano de negócio. Você tem que fazer um projeto. O que eu vou apresentar nesses 4 anos? Se organizar. A tua campanha já tem que ter isso. Isso, claro. E você seguir aquele script, você fazer, senão você vai entrar lá sem saber o que fazer. E muita gente dependendo de quem entra lá. Porque a população, como a gente falou lá na ponta da linha, fica dependendo do que essas pessoas vão fazer para o município, para a economia do município. Na verdade, é preciso um pouco de seriedade, né? Porque a vida, quando você se oferece para entrar na política, a sua atitude ou a não atitude pode representar um óbito de uma criança num posto de saúde. Sim. Pode significar a sua ação ou omissão. A sua ação ou omissão. Né? Então a responsabilidade é muito grande. Muito grande. É muito maior do que qualquer monetização que possa né, te favorecer. Uma criança pode morrer num posto de saúde. Então é uma coisa, sabe, eu acho assim, Fábio, se a pessoa quer entrar na política, ela tem que entender que política é servir e não se servir. Entendeu? É isso. Mas isso precisa aprender lá, começar lá em cima, porque infelizmente a política no Brasil está sendo ser servido. Agora eu acho que aqui, voltando para a nossa querida Itapetininga, onde eu não nasci, mas me criei, né? Onde casei, onde criei meus filhos, é uma terra que realmente eu amo. Nós temos que cobrar esse passivo da história, Fábio. Isso está aí. É como se você abrisse um armário, Fábio, e visse um esqueleto dentro dele. Está ali, ó. Não adianta você querer esconder. Está ali. Entendeu? É preciso abrir o armário e tirar esse esqueleto. Isso.
virar e, sabe? Enfrentar. Enfrentar. Tem uma causa, desviando um pouco aqui para o meu plano fora daqui, que é assim, reconhecer o Júlio Prestes de Albuquerque como presidente eleito do Brasil, que não tem o retrato na Galeria dos Presidentes, lá no Palácio do Planalto. É simbólico? É simbólico, mas é muito importante. Por quê? Porque você abrir o armário e falar assim, opa, ali começou o nosso cancelamento. Isso. Né? Porque a cidade ousou ter um presidente da República. Então isso, Fábio, é um passivo que está aí. Já se vão quase 100 anos e ele não foi resgatado, né? Bom. Então você precisa fazer esse resgate e agora é preciso que esse resgate alcance aqueles que foram prejudicados pelo cancelamento. O que a gente está falando é da pobreza. Isto. É da pobreza. Quer dizer, como é que uma região linda como essa, com tudo, quer dizer, no estado que é a locomotiva do país, como é que essa região padece com isso até hoje? Porque homens públicos eleitos foram puxar a sardinha para o quintal deles. Entendeu? Quer dizer, então, não dá. Isso, eu sinto isso, entendeu? Quer dizer, que está chegando. Agora, como é que você resolve isso? Porque esse é o problema, tá certo? Agora, como é que você vai produzir uma solução para esse problema? Entendeu? Isso não é uma coisa simples, entendeu, Fábio? Porque vai envolver, por exemplo, toda a classe política da região. Claro. Tá certo? É preciso que essas... É uma ação regional, começa por aí, não é uma ação exclusiva de Itapetininga, né? Aqui nós podemos, vamos dizer, encabeçar o movimento, tá certo? Isso. Mas ele vai ser um movimento que vai ter um corpo enorme, entendeu? Porque são, sei lá, 50, 60 municípios, entendeu? Então, isso tá aí. É uma coisa que, olha, eu entrei na política em 92. Então já se vão quanto? 40 e tanto, 30 e tantos 30 anos. Né? 30 e tantos Tá aí. O problema continua aí. Continua mesmo. Prefeito, o avançar da hora, a conversa está ótima. Queria alguns pontos, meio ping-pong. Sim. Né, para pegar a opinião. Aí o Thiago também quero que contribua. Zona Azul. Qual é a opinião de vocês sobre a vida da Zona Azul? Importantíssima. Importantíssima. É um instrumento, Fábio, de organização, tá certo? E que vai privilegiar quem? O consumidor. O cara que vai lá na Campos Sales, em outros locais da cidade, comprar. Perfeito. O foco tem que ser a organização da logística e não a arrecadação, né? Não, o foco tem que ser o consumidor, Fábio. Você tem que facilitar para o consumidor. Senão, daqui a pouco, ele não vai mais comprar. É isso. Itapetininga ainda, o coração que eu falo da economia de Itapetininga ainda está ali na Campos Sales, no centro. Só que o acesso ali está cada dia mais difícil. Sem Zona Azul, não tem como ter acesso ali. Aí é muito mais fácil para a pessoa pegar o celular, comprar no Mercado Livre, chega na casa e acabou. Porque eu sinto que a população de Itapetininga ainda gosta de ir na loja, pegar o material, sentir o material, conversar, o tete-a-tete que a gente fala, olho no olho. Só que às vezes, como a cidade... Se for muito difícil essa logística... É mais fácil pegar no celular. A cidade cresceu bastante na parte de veículos também, então não tem como. Ônibus grátis. Você já foi prefeito e sabe quanto custa isso. Veja só, Fábio. Esse é um assunto que tem muita crítica, polêmica e tal e tal. Mas o que nós temos que pensar? De novo, o foco, quem é? O mais pobre. Fábio, talvez para você não faça diferença nenhuma no final do mês você ter gasto 200, 250 reais com transporte. Mas para quem ganha um salário mínimo, gastar 200, 250, 300 reais com transporte pesa. 20% então, do salário dele. Veja, já que o Brasil não foi capaz de oferecer oportunidade de melhor emprego, de mais salário, disso, daquilo, então, que o poder público, entendeu? E essa é uma tendência. Hoje você está vendo transporte público gratuito tá certo? Um monte de cidades. Então, cumprimentar o prefeito pela iniciativa, porque eu acho que
super, mas super necessária, entendeu? A questão do ônibus grátis, ela óbvio que beneficia o trabalhador, com esse raciocínio que o prefeito acabou de falar. Mas também beneficia o empresário, não é isso, Thiago? Porque o empresário deixa de precisar pagar o vale-transporte. Então, no fundo, é uma ferramenta de distribuição de renda. Isso, exatamente. Sim, eu acho seus louvável. funcionários na loja usavam ônibus? Usam Sim, ônibus? eu tenho funcionários que usam ônibus. Inclusive são de um bairro aqui da Conceição. Então, para nós empresários foi bom, para os funcionários também foi bom. Eu acho muito louvável, eu quero parabenizar o prefeito também. Isso aí. Apesar de eu, assim, do ramo empresário, eu não acho nada legal de graça. Eu acho que tem que ter um custo mínimo para pagar pelo menos as custas. Mas se foi tudo calculado certinho, desde que não esteja aquela criança no posto de saúde lá deixando de ser atendida por isso, eu acho louvável, legal. Se o recurso não está interferindo em nada, em uma outra coisa, parabéns, 10. Muito bom. Hospital Regional, que foi anunciado já pelo Tarcísio. Tá cheio de gente querendo ser pai. Mas é um parto que começou há muitos anos, né? Isso é uma tristeza, essa disputa por paternidade de obra. Isso tudo é... Você acompanhou a duplicação da Raposa. É uma coisa triste. Queria ter 8 pais. Entendeu? O fato concreto é o seguinte, vai haver um hospital, eu acredito que esse hospital vai... experiência que eu tenho de observar outros hospitais em outros locais. Isso não salvo eu estar muito errado, isso não é concluído dentro do mandato do governador. Eu acho que passa, entendeu? Por exemplo, o Adib Jatene, ali em Sorocaba. Quem conseguiu viabilizar o Adib Jatene foi o Panunzio. No entanto, o Panunzio não inaugurou ele, entendeu? Então, percebe? Quer dizer, é um processo longo, né? É longo, é diferente do que nós fizemos aqui. Quer dizer, nós fizemos o regional nosso aqui em 8 meses. Tá certo? Quer dizer, fizemos um convênio com o Estado para pular essa burocracia toda. Tá certo? Fizemos projeto, fizemos tudo em 8 meses, eu falo. Mas isso não vai acontecer nesse hospital. E o prefeito está acompanhando as reformas pelo qual o Agalob está passando? Viu? Aí? Olha, Fábio, bom falar disso. Muito bom falar disso. Eu sei que nós estamos com o programa no fim, mas eu acho que é importante isso que eu vou falar. Veja, primeiro, a NIPO. A NIPO é uma instituição privada de saúde que tem um conceito elevadíssimo, tem padrões de governança, Fábio, muito precisos e severos, entendeu? O que significa isso para as pessoas? Qualidade de atendimento. Então, olha, cumprimentar a NIPO, torcer para que a NIPO fique aqui. E que não aconteça com a NIPO, Fábio, o que aconteceu com o BOSS. Quando eu fiz o hospital... Que era outro gestor de qualidade. Isso, vamos ser referência na América Latina. ISO 9000 de qualidade, entendeu? Quer dizer, referência na... Então, que a gente fique, né, especialmente as pessoas, que fiquem atentas a isso. Quer dizer, a manutenção da NIPO aqui, a permanência dela aqui, é super importante. Porque é um caminho, Fábio, que só vai para frente, não vai para trás. Quer dizer, com a NIPO aqui, nós nunca vamos ter uma quadrilha, e você sabe do que eu falo, sim, uma quadrilha... Que já passou por lá. Isso, que passou lá roubando doente, Fábio, que é uma coisa inominável. O Thiago, o Hospital Agalob, eu tenho a impressão que até vai ampliar o número de leitos, passando por uma série de reforma muito grande. Efetivamente vai mudar a vida do cotidiano das pessoas. Quando dá dor de barriga, tropica o pé, é no pronto-socorro que a pessoa vem. Exatamente. Não é nesse tal hospital regional. Não, nada. Né? O hospital regional, óbvio que é ótimo, sim, mas é vaga cross, é fora da região urbana. É outra coisa. Né? É outra coisa. O dia a dia para atender a nossa população é o Agalob mesmo. Isso. É o Agalob, dia a dia para a população. Esse hospital que vai ser feito é um degrau acima do nosso hospital.
Isso. Um degrau o que é ótimo. Ótimo, né? excelente. Esse negócio de transferir para Sorocaba, transferir não sei para onde, a gente vai ter um hospital aqui na cidade. Agora, com relação ao pai da criança, a gente vem naquilo que a gente estava comentando, que é o ego, é o poder. É aquele negócio do poder. Porque, na verdade, querem o quê? Querem uma estátua lá na frente? Vamos pensar na população, independente de quem traga, vamos pensar na população que necessita hoje em dia do hospital. Ver quem está atrás da missão e quem está atrás do ego, do poder, né? É isso aí. Exatamente. Não pode. Um assunto, não sei se tinha na sua época, enquanto prefeito, a situação de pessoas em situação de rua. Se existisse solução, Nova York já tinha encontrado. Sim. Né? Que é uma coisa que afeta Itapetininga, afeta Sorocaba, Nova York. Né? Veja, Fábio, no meu tempo havia. Vou dizer, não tinha. Tinha, mas muito menos. Muito menos. Né? Muito menos. O que a gente percebe nisso é que as pessoas na rua, elas estão na rua, às vezes, não necessariamente por falta de apoio familiar, às vezes até uma opção. Entendeu? Você vai para cá. Quer dizer, e elas são capturadas pela droga, uma boa parcela delas. Que droga. Muito bem. Então, isso já divide o problema em dois trechos, né? Quer dizer, em duas áreas importantes, né? Uma seria a assistência social e a outra seria a área de saúde pública. É preciso um olhar técnico para o assunto. Viu? Mas ninguém gosta de ter na porta de casa um morador de rua, não é isso, Thiago? Sabe? Vai sair de carro, tem um cara pedindo esmola na esquina. Ninguém gosta disso. Viu, Fábio? É uma situação muito, muito complicada. Muito complicada. Não é um problema fácil, entendeu? Não é fácil. Não. Isso merece um estudo bem aprofundado, bem técnico, porque é bonito a gente falar. É bonito, é louvável de levar um prato de comida, dar um cobertor, mas não adianta você resolver o problema momentaneamente. Você tem que achar uma solução, fazer um estudo, achar uma solução e achar um norte para essa... Eu diria que é um problema contemporâneo, moderno, entendeu? E envolve... Essa porcaria de droga aí, né? Droga nenhuma, a gente pode ser condescendente, na minha opinião. É isso aí. Agora, essa porcaria desse crack, ele, nossa, é um mal para a sociedade. É letal. Só que o que assusta é que vem crescendo essa população na rua. O mundo inteiro. E nós, que temos famílias, a gente tá ficando... recluso? Hoje eu não posso levar meu filho correr na praça, brincar na praça. Você não tem mais essa liberdade. Então você... Se isso não for pensado, não for resolvido, daqui a pouco nós vamos ficar presos na casa. É um assunto, no meu entendimento, que precisa ser tratado coletivamente. Exato. Porque assim, ninguém gosta, mas existe o problema, é um problema contemporâneo. O que vamos fazer? O que não adianta é achar que você vai limpar a cidade. Viu? Manda para fora, manda para fora. Mas, Fábio, eu vou voltar numa tecla novamente, que eu sempre bato aqui. Eu acho que é um problema também que a gente já tem que tratar nas nossas crianças desde cedo. Não tenha dúvida. Educação, esporte, ensinar uma profissão, que é o que eu sempre bato na tecla. Porque se a pessoa fica simplesmente... A criança cresce... Hoje em dia a criança chora, assiste um desenho. Viu? É mais... Educação e esporte, menos tela. É uma dificuldade. É um desafio. Veja, esse problema do morador de rua, ele é um pouco consequência da diarreia mental que o mundo vive hoje, Fábio. Entendeu? Nós estamos vivendo um tempo, Fábio, muito escuro, muito cinza, sabe? Nós estamos perdendo o encanto de viver, Fábio. Vamos recuperar isso. Vamos trabalhar para recuperar. E onde que a gente planta isso? Tem muita gente plantando isso, né? Onde que a gente planta? Lá na escola, lá no primário, lá nas crianças. Na educação. A sua opinião sobre algumas personalidades do mundo da política? Simone Marchetti. Olha, ela conseguiu uma proeza que, olha, sinceramente, eu não imaginava que conseguisse. Então, olha, parabéns para ela. Acho que ela
tem uma responsabilidade enorme diante de Itapetininga e diante da região. E torço para que ela tenha clareza dessa responsabilidade, porque ela pode fazer muitas coisas boas, muitas. José Carlos Tardelli. Tardelli, nós falamos aqui velhinho, né? do poder, né? Quer dizer, talvez tenha havido alguma visão equivocada a respeito disso, entendeu? Mas é uma pessoa que admiro muito, respeito muito. Foi uma pessoa importante para Itapetininga, porque foi uma espécie de divisor de águas, deu uma contribuição enorme. Então, é isso. Roberto Ramalho. Olha, o Roberto foi meu vice. Depois foi prefeito, eleito e reeleito. Eu, sinceramente, não posso aprovar o que ele fez, porque o que ele fez foi muito grave, né? Na questão da saúde, né? A gente sabe o que aconteceu e é uma coisa que ficou, eu acho que ficou uma mancha na história dele, no currículo dele. Entendeu? Eu reitero o convite para o professor Roberto Ramalho, já tenho convidado ele para vir, ele não tem tido agenda, mas vale o reforço do convite aí. Luiz Di Fiore. O Di Fiore foi um grande empresário, um cara que teve coragem de investir em Itapetininga, né, numa época numa área e numa época que ninguém imaginava que fosse possível, né? Então ele investiu e perseverou no investimento, né? Porque você vê que ele fez uma coisa que já era de um risco enorme, né? Se construir um shopping numa cidade com a renda de Itapetininga, meu Deus do céu, precisa gostar muito do lugar. Arrojo, né? Arrojado, exatamente. Irã Júnior. Veja, o Irã é um político, foi prefeito, né? Foi vice do Di Fiore, né? Assumiu depois do falecimento do prefeito. Isso, assumiu depois, mas o Irã tem uma visão de mundo completamente diferente disso que a gente falou aqui, completamente diferente. Jefferson Brum. O prefeito Jefferson Brum tem na mão dele uma chance, uma oportunidade enorme, gigante, de se consagrar como um bom gestor, de marcar a passagem dele pela prefeitura de uma maneira grande, entendeu? Teria uma marca específica para o prefeito Jefferson Brum que você destacaria? Veja, o prefeito, ele sucede a Simone, tá certo? A Simone foi eleita deputada. Então, ele tem diante de si agora a possibilidade de deixar a própria marca, entendeu? E aí, claro, é uma pergunta que você não vai poder dirigir para mim, você vai ter que dirigir a ele, né? Qual seria a marca, entendeu? Mas o que eu quero dizer, Fábio, e é isso que eu insisto, é que a gente vive um momento único, é uma oportunidade. Eu torço todo dia para que o Giriboni volte para a Assembleia. Porque imagine você ter um estadual e um federal, rapaz, numa hora dessa. Em sintonia, né, Ricardo? Porque já houve deputado estadual brigado com o prefeito. Viu? Você imagine o seguinte, vamos mais para frente um pouquinho. Você imagine o seguinte, olhe a coisa do ponto de vista de oportunidade política, Fábio. Tarcísio é governador de São Paulo, mas depois ele faz um bom governo e se credencia para ser presidente da República. Tá certo? Um plano bem possível. Isso é uma coisa que pode acontecer. Agora, veja, por isso que eu falei para você, desde o começo da nossa entrevista, eu tenho insistido no mesmo ponto, né? O que é governar? Tirar de quem tem e dar para quem não tem. Muito bem. Voltando nesse ponto, esta região, aquele passivo histórico, político histórico de 39, eu transformaria tudo isso
numa grande oportunidade, Fábio. Em que sentido? Você imagina por um minuto, imagine o Tarcísio, candidato a presidente da República, em Caruaru, fazendo campanha na rua lá. Imagine a cena. Quer dizer, primeiro, o Nordeste é reduto político do Lula. Sim. Ou não? Sim. Sim, tá certo? Segundo, ele é governador do estado mais rico da federação. Então aí os pré-requisitos, o Fábio, para ele fazer desse limão uma limonada muito doce. Em que sentido, Fábio? Fazer de um trabalho de um projeto de desenvolvimento da região aqui sudoeste do estado, uma vitrine que credenciaria ele a transformar outras regiões. Isso, quer dizer, se o projeto de desenvolvimento da região sudoeste deu certo? Um morador de Caruaru questionasse ele, falar, o senhor é governador do estado mais rico, aqui nós somos pobres, ninguém dá bola para pobre. Falou, não, negativo, lá tem essa região aqui, assim. Quer dizer, o próprio é uma ferramenta, inclusive, tá certo? De marketing, numa campanha. Tomara, né, Thiago? Então veja que por isso que eu falei para você que está tudo na frente, Fábio. É como se você... A bola tá aí, é só chutar. Isso, mas chutar certo. Chutar certo, chutar no sentido certo, bater com a intensidade correta, não jogar para o escanteio, né? Ou para uma lateral, né? Porque de repente o cara vai bater um pênalti. E a lateral. Sim ou não, privatização da Sabesp? Contra. Não tem sentido, Fábio. Uma empresa que dá 3 bilhões de reais de lucro por ano, você vai privatizar para quê? Thiago, que aula, né? Que aula, hein? Obrigado pela oportunidade. Precisamos repetir essa aula aqui. Que aula boa, hein? Muito, muito obrigado pela oportunidade. Viu, o tempo passou, ó, estamos extrapolando. Daqui a pouco lá não desliga da televisão aí, ó. Desliga a TV da tomada aí. Quase 1h30 já. Ricardo Barbará, ex-prefeito por 2 gestões, muito obrigado pela sua participação. Agradeço você, o Tiaguinho, que está... Eu torço para que gente como ele apareça cada vez mais, porque nós precisamos disso. Precisamos disso. Sem dúvida. Eu olho para ele e me vejo aí há 30 anos atrás, entendeu? Ó, quem sabe? Que honra, hein? Quem sabe? O padrinho é bom, viu? Posso te garantir. Quem sabe pré-candidato a candidato futuramente. É isso aí, velho. Tiago Pinheiro, tá tudo bem com a Mais Piscinas lá? Graças a Deus, alguma tudo novidade certinho. ou não? Tudo certo, preços ótimos, qualidade, sempre. Lá na Mais Piscinas o cliente é sempre mais. Aquecimento global, bombando a venda do Bombando de vender piscina. Alguém tem que nadar de braçada, né? Alguém tem que nadar de braçada. Nade você, telespectador de braçada, na piscina da Mais Piscinas. Tá certo. Tiago, obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigado, Fábio. Obrigado, prefeito Barbará. Foi muito produtivo o bate-papo aqui. Muito legal. Foi mesmo. Acho que quem ganha com isso é o telespectador, né? Com certeza. Obrigado, viu, prefeito? Imagina, eu que agradeço, Fábio. Mais uma vez. Muito bom. Para encerrar o programa Telescópio de hoje, deixa eu ler a nota aqui do Plano Familiar Camargo, que comunica o falecimento de Cleusa de Moraes Andrade, aos 73 anos. O sepultamento será agora às 17 horas no cemitério Jardim Colina da Paz e o velório acontecendo no Memorial Antônio Ferreira de Camargo. E lamentamos também o falecimento de uma artista muito reconhecida aí na mídia, Jandira Martini, aos 78 anos. Era uma artista, Ricardo, acho que você vai lembrar do rosto dela, fez muito papel. Sim. O Clone, não sou exatamente um melhor noveleiro, mas a produção falou. É isso aí, amanhã vai ter telescópio com quem, João Paulo? Opa, olha lá, vamos falar de política amanhã. Cidade em Debate com Valmor Rodrigues e Edi Ramos. Maravilha. É isso aí, do De Olho de Itapê. Valmor Rodrigues, cantor. Gente boa, bárbara. Estará aqui amanhã. Muito bem, meio-dia em ponto aqui pela sua TV Itapê. Fiquem com Deus e até amanhã.
Telescópio. Oferecimento. Plano de Assistência Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Unimed Sul Paulista.